Olá, sou Shirley Rios, bom ter você aqui no canal da Local Web. O framework Angular é fundamental para quem busca construir interfaces dinâmicas e eficientes. No desenvolvimento web, ele oferece uma estrutura robusta e escalável para a criação de aplicações front-end. Nesse vídeo, vamos explorar os conceitos do Angular, desde a estruturação de projetos complexos até técnicas de testes e gerenciamento de estado. Então vem comigo! O Angular foi desenvolvido pelo Google e é um framework para a construção de aplicações front-end dinâmicas. Ao longo dos anos, ele evoluiu para se tornar uma plataforma completa de desenvolvimento. O framework oferece ferramentas que simplificam e aceleram o processo de criação de aplicações web. Uma das características mais marcantes do funcionamento do Angular é a sua arquitetura baseada em componentes. Os componentes são blocos de construção que permitem a criação de interfaces de usuários modulares e reutilizáveis. Os módulos organizam e encapsulam funcionalidades relacionadas. A comunicação entre os módulos é feita pelos serviços. Eles compartilham dados e funcionalidades entre diferentes partes da aplicação. As diretivas e pipes, por sua vez, permitem a criação de interfaces de usuário interativas, adicionando comportamento e transformações aos elementos HTML. Em projetos complexos em Angular, a estruturação de módulos e componentes tem papel fundamental na organização e manutenção do código. O primeiro passo é agrupar funcionalidades relacionadas em módulos separados. Por exemplo, um módulo pode conter todos os componentes, diretivas, pipes e serviços relacionados à autenticação. Já outro módulo pode lidar com a parte de navegação da aplicação. Depois, você deve cuidar do App Module, o módulo raiz da aplicação. Ele é responsável por inicializar a aplicação e carregar outros módulos conforme necessário. Por isso, insira apenas os componentes principais da aplicação e os módulos de nível superior. Para evitar a duplicação de código, você pode identificar os componentes, diretivas, pipes e serviços compartilhados por vários módulos e colocá-los em um módulo compartilhado. Outra forma de alcançar a eficiência no Angular é usar o conceito de lazy load, ou carregamento sob demanda. Os módulos são carregados de forma assíncrona quando o usuário navega para a parte específica da aplicação que os requer. Na prática, isso significa que o usuário só precisa carregar o código necessário para a funcionalidade atual. Vamos explorar agora o NGRX, uma biblioteca que oferece uma abordagem robusta para o State Management em aplicações Angular. O NGRX é uma biblioteca de gerenciamento de estado baseada no padrão Redux. Ele fornece uma maneira previsível e imutável de gerenciar o estado da aplicação, o que facilita o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos complexos. O NGRX introduz um conceito de Store, que é um container de estado global para toda a aplicação. Ele armazena o estado da aplicação de forma centralizada, facilitando o acesso e a atualização em diferentes partes da aplicação. As actions são eventos que descrevem uma mudança de estado na aplicação. Elas são despachadas para o store e são interceptadas pelos reducers. Os reducers são funções puras responsáveis por especificar como o estado da aplicação muda em resposta a uma action específica, como o botão de liga e desliga. Eles recebem o estado atual de uma action e retornam um novo estado. Já os selectors são funções que permitem selecionar partes específicas do estado da aplicação. Eles ajudam a simplificar o acesso ao estado em componentes e serviços, garantindo um código mais limpo e organizado. E para gerenciar a aplicação de forma imutável e previsível, o NGRX emprega observables RxJS. Eles representam o estado da aplicação e as ações que o modificam. Utilizamos esses observables para gerenciar chamadas de API, interações de usuário e alterações no estado da aplicação de maneira reativa. O roteamento dinâmico permite que aplicativos Angular carreguem componentes com base na URL do navegador, criando uma experiência de navegação fluida. Vamos entender como configurar e implementar essa funcionalidade para criar aplicativos mais flexíveis e interativos. Para começar, você precisa configurar as rotas em seu aplicativo.
Isso é feito no arquivo de roteamento, ou App Routing Module TS. Aqui está um exemplo de como você pode configurar rotas dinâmicas e alinhadas. É possível criar rotas alinhadas em componentes pais. Por exemplo, se você tem uma rota para um componente de administração, pode definir rotas adicionais no módulo de administração. Nesse exemplo, a rota para o módulo de administração usa o Load Children para carregar o módulo de administração por lazy load. Isso significa que o módulo de administração só será carregado quando a rota for acessada pela primeira vez. Para garantir a segurança, o Angular oferece uma função para controlar o acesso às rotas. Os guards são classes responsáveis por decidir se uma rota pode ser ativada ou não, com base em determinadas condições. Os guards personalizados são uma poderosa ferramenta para controlar o acesso às rotas em seu aplicativo, permitindo que você restrinja o acesso com base em requisitos específicos, como autenticação, autorização e perfil do usuário. Aqui está um exemplo básico de como explorar guards personalizados para controle de acesso em rotas. Primeiro, você precisa criar uma classe para o seu guard personalizado. Essa classe deve implementar a interface ConnectID do Angular. Depois de criar o guard personalizado, você precisa registrá-lo no módulo do Angular em que ele será usado. Por exemplo, por fim, você aplica o guard personalizado às rotas desejadas, usando a propriedade ConnectID na definição da rota. No exemplo, o guard AuthGuard é aplicado à rota admin. Com esses passos, você pode explorar guards personalizados para controlar o acesso às rotas em seu aplicativo Angular, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas áreas ou funcionalidades. Falando em funcionalidades, eu aproveito para te dar uma dica. Com o servidor VPS da Local Web, você conta com recursos dedicados pensados para facilitar o desenvolvimento e gerenciamento de suas aplicações. Assim, você tem total liberdade para configurar seu ambiente do zero e com um sistema operacional à sua escolha, Windows ou Linux. Conte com todos os recursos de um servidor físico, só que virtualizados na nuvem, além de infraestrutura no Brasil com preços acessíveis e em real. Acesse o link na descrição deste vídeo para saber mais sobre o servidor VPS da Local Web. Voltando ao nosso tema principal, vamos falar agora sobre os testes de integração que verificam se os diferentes módulos, componentes e serviços da nossa aplicação estão funcionando. Eles identificam possíveis problemas antes que eles afetem o funcionamento do aplicativo como um todo. Existem várias ferramentas disponíveis para facilitar a escrita e execução de testes de integração em projetos Angular. Algumas delas incluem o Jasmine, para escrever as asserções e expectativas dos testes, e o Karma, para executar os testes em vários navegadores e plataformas. O Jasmine oferece uma sintaxe limpa e expressiva para descrever o comportamento esperado do nosso código. Podemos usar recursos avançados, como spies, para espionar chamadas de métodos e verificar interações, e matchers para fazer afirmações sobre os resultados de nossos testes. O Karma, por outro lado, é um test runner que automatiza o processo de execução de nossos testes em várias plataformas. Ele nos ajuda a garantir a compatibilidade e consistência de nossos códigos em diferentes ambientes. Para configurar e executar testes unitários com Jasmine e Karma em um projeto Angular, podemos utilizar CLI do Angular, que simplifica o processo de configuração e geração de arquivos de teste. Com o CLI, podemos executar o comando ngTest, que inicializa o Karma e executa os testes unitários em um navegador, dando feedback imediato sobre o status. Bom, pessoal, neste guia sobre como usar o Angular, exploramos seus fundamentos arquiteturais e componentes-chave. Conhecemos as estratégias para estruturar módulos e componentes em projetos complexos, a exemplo do conceito de lazy load. Também vimos uma introdução ao NGRX e técnicas para roteamento dinâmico e alinhado. Por fim, descobrimos como usar Jasmine e Karma para realizar testes avançados em Angular. Para mais novidades e informações sobre TI, infraestrutura e marketing digital,
acompanhe o nosso canal aqui no YouTube e também o blog da Local Web. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!